Olá, olá, meus caros. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje uma live especial em que eu vou receber uma convidada, que é a Carol. Ela já entrou aqui, vou aceitar a solicitação dela e conversar um pouquinho sobre a experiência da Carol na pesquisa, na escrita, como que foi, como que está sendo. A Carol começou a escrever, a pesquisar não faz muito tempo e ela já escreveu trabalho científico. Oi, Carol, tudo bom? Olá, professora. Bom dia. Olá, pessoal. A Carol, ela é de Rondônia, certo? Sim, aqui dessa terra quente. Terra quente que o horário é diferente também. Então, obrigada por ter aceitado participar, Carol. E olha só, já vou te perguntar direto. Tu conseguiu escrever um trabalho científico em até 4 semanas? Consegui, professora. Nossa, foi uma sensação muito boa quando eu terminei. E olhei para trás e vi que todo aquele esforço, aquela dedicação valeu a pena, que no início deu medo, né? Mas foi normal, mas eu falei assim, não, tem que agir, né? Apesar desse medo. E, enfim, dar o meu melhor aqui, né? Que foi meu primeiro trabalho. Um mês. Perfeito. Carol, vamos voltar um pouquinho, me conta. Eu sei que tu é de Rondônia, mas me fala, qual é o teu semestre, aonde que tu estuda, tua cidade, me conta um pouquinho, vamos voltar um pouquinho para eu entender. Bom, sou aqui de Rondônia, dessa terra quente. Eu atualmente moro aqui em Cacoal, para cursar Direito, né, aqui no campus da Unir, no campus aqui de Cacoal. E estou no quarto semestre, já nos finalmente, né, esperando ansiosamente pelo quinto semestre, que também vai começar esse ano. O que é unir? A Unir é a Universidade Federal aqui de Rondônia. Ah, perfeito, só para eu entender. Na verdade, eu já sei, né? Mas é só para o povo que está nos ouvindo entender É, também. Certo. E, Carol, me diz uma coisa, tu está finalizando o quarto semestre, tu já conhecia trabalho científico, tu já sabia o que que era, tu conhecia pesquisa, já tinha tido, me conta. bom, eu nunca fiz assim, né, um trabalho científico, mas eu sabia do que se tratava, né? Já tive um contato com alguns professores que pesquisavam bastante no ensino médio, eu fiz um ensino técnico. E quando eu decidi, né, que eu ia fazer o curso de Direito, eu conheci a senhora, né, através de um podcast, o podcast da senhora. E a senhora falava bastante disso e foi onde surgiu o meu interesse, né, pela pesquisa. Certo, e na hora que tu resolveu, começou a pensar em buscar, sabe um pouco mais sobre isso? O que que mais te chamava a atenção? Assim, a escrita e a pesquisa vão me ajudar nisso. Qual que era o que que brilhava o teu olhinho, assim, que tu podia, achava que podia conseguir com a escrita e com a pesquisa? Bom, assim, eu sabia que era importante, né, mas foi quando a senhora falava das possibilidades que podia ter na pesquisa, né, foi, enfim, da possibilidade de você continuar e ter mais facilidade para conseguir o mestrado, a questão da oratória, que foi algo assim que me tocou, assim, que eu considero muito importante, e a senhora também sempre está destacando isso, né? Possibilidade de estudar fora também, foi uma das características que me chamou a atenção. E além de aprender, né? Além de aprender muito também. Perfeito. E Carol, me diz uma coisa, no teu meio hoje, assim, na tua faculdade, que é uma universidade pública, federal, inclusive, né? Como que é isso? Tu vê bastante, as pessoas falam sobre isso, os seus colegas conhecem? Como é que é? Eu sinto que é algo pouco, assim, parece ser mais ainda do que um pouco mais do que as faculdades particulares, né? Mas algo assim que não é algo que eles fomentam mesmo, sabe? Algo que, enfim, que é incomum a todos os estudantes da faculdade, entende? Porque a gente teve matéria de metodologia, né, e tal, só que, enfim, fica como só mais uma matéria, né, e a questão da pesquisa, de produzir artigos, nossa universidade, nosso campus agora tem uma revista, mas, enfim, alguns professores comentam, mas não é aquela coisa, assim, né, que todo mundo faz e compartilha sobre isso. Certo? E como que tu te sentia para escrever um trabalho antes de ter a experiência do treinamento, antes de ter a minha orientação, antes da Prof. Fran na tua vida? Como que era? Carol, lá no, sei lá, segundo, terceiro semestre, escreve um trabalho, escreve um artigo. Como que era para ti? Como seria? Então, assim, não sabia por onde começar, né? Qual que é o primeiro passo? Por onde que eu vou? Na verdade, a gente teve que fazer um projeto de pesquisa, né, no segundo semestre, né, no final do ano passado. A gente teve muita dificuldade, foi um trabalho em grupo, né? E a gente não sabia por onde começar, né? Então fazia do jeito que dava, depois passando por tudo isso, né? Vendo, né, como que saiu o nosso projeto no final. Foi, assim, bem triste a situação, né? Porque
ficou um negócio assim, meu Deus. Não, tá tudo errado, vamos começar isso aqui de novo. Na verdade, é que os trabalhos da faculdade, aqueles que a gente faz que não são científicos, eles até aceitam que a gente faça, entre aspas, de qualquer jeito. Não tem uma estrutura, escreve sobre tal coisa. Mas o trabalho científico, ele tem estrutura, né? Ele tem que ter aqueles elementos ali que a gente sabe que tem que ter, que hoje tu sabe que tem que ter. Então, ontem mesmo eu estava avaliando, Carol, vou te contar aqui, né, pra nós aqui. Eu estava avaliando um trabalho, um artigo científico numa revista, num periódico bem classificado, assim. E o trabalho era muito bem escrito, só que ele tinha muitos pecados que tornavam ele não científico. Então isso é muito complicado, porque a gente mistura muito na faculdade, a gente vê uma coisa e a gente quer ir para a escrita e acha que já sabe como fazer, ou que tem uma ideia, assim, eu acho que ter ideia a gente tem. Só que se tu não souber ali o ponto a ponto, é muito fácil, primeiro, tu te perder, né? Tu achar que tá ruim, tu não consegue terminar, o que é uma coisa que acontece muito, né? Enfim. Mas aí, Carol, como é que foi? Tu tava ali, tu sabia pouco, muito pouco, não se sentia segura. Como que foi esse trajeto que tu percorreu para conseguir sair do plano e começar a escrever? A ponto de escrever um trabalho em um mês. Porque isso, para muitos alunos, é algo estranho, né? Mas ela disse que ela não sabia nada. Como é que ela chegou e escreveu? Como que foi esse teu caminho? Me conta. Bom, foi com treinamento, né? Com a senhora que eu, assim, desde o início da faculdade, falei assim, não, tem que fazer esse treinamento com a professora, né? Pra eu já chegar pronta, né? Pronto pro jogo. Só que aí o tempo foi passando aquela coisa, vou deixa mais pra frente, né? Quando tiver mais tranquilo, só que essa tranquilidade da faculdade nunca chegou. Esse momento de paz e plenitude, né? Então, eu tava me sentindo assim muito segura, né? O tempo tava passando, no início do quarto semestre, né? Que eu iniciei o treinamento. Então, eu pensei, cara, já vou pro quinto semestre, né? E parece que não estou conseguindo aprender, né, o conteúdo da faculdade, não está se concretizando o que eu estou aprendendo aqui. E eu vou esperar chegar até o final do curso para continuar sentindo essa insegurança. Então, foi quando eu falei assim, não, tem que ser agora. É que eu iniciei o treinamento, enfim, assistindo as aulas da plataforma, aí eu fui conseguindo entender como que cada estrutura, né, é importante e como a estrutura também do trabalho, ela contribui para que você consiga, como que eu posso dizer, assim, organizar o seu tema, né? Organizar as suas ideias ali naquele trabalho. Então, foi isso que fez total diferença e também o planejamento, né? O planejamento para você conseguir seguir um passo a passo. Por onde que eu começo, né? Qual que é o início? E, Carol, foi muito difícil, porque no fim foi bastante rápido essa tua evolução. Foi muito difícil? Como que foram os altos e baixos, assim? Olha, assim, professora, eu já esperava que ia ser difícil, né? Mas na prática, a gente sentindo na pele é diferente, né? Foi difícil, pra mim, assim, foi difícil, mas eu não encaro isso como um problema, sabe? Eu acho que foi essencial para eu conseguir entender que isso é importante, né? E que é possível também, porque quando você constrói essa segurança, né? Quando você faz e dá certo, você cria essa segurança, né? Para continuar fazendo. Então foi um passo que foi um divisor de águas, né? Porque eu criei a segurança de que é possível. E assim, quando eu escrevi o trabalho, né? Acho que foi 13 ou 14 páginas, né? Eu fiquei assim, nossa, foi tudo isso aqui dessa cabecinha, né? São 13 ou 14 páginas que eu consegui desenvolver algo, né? Que as minhas ideias ali, elas tiveram estrutura, tiveram coerência ali, e você, enfim, responder algo, né? Por mais que não seja algo tão grande, né? Que você precisa delimitar, mas foi algo que você pensou e teve um esforço mental e físico para você conseguir desenvolver aquilo. Então foi muito. Foi uma sensação assim, de muito orgulho de mim mesma, né? De criar essa segurança para continuar fazendo. Perfeito, Carol. E tu já começou a fazer outro trabalho, né? Sim, agora um resumo expandido. E tu já sentiu diferença nessa dificuldade que tu teve no primeiro para o segundo, uma evolução? Eu acho que depois que você passa por esse primeiro momento, fiquei mais tranquila para fazer o segundo, né? Não fiquei tão afoita, tão afobada assim. Então, no segundo tá tudo mais tranquilo. Eu tô bem mais calma, entendeu? Eu tenho uma dificuldade ainda para conseguir escrever, mas eu penso assim, né? No primeiro eu demorei muito para conseguir desenvolver o trabalho porque eu ficava pensando demais. Né? O que eu vou colocar, né? Tava criando na minha cabeça qual que vai ser o encadeamento de ideias que eu colocar. Só que nesse eu já
né? Já começa a escrever e vai arrumando o que tá dando certo ou não. Enfim, vou escrevendo e depois a gente vai arrumando, né? Consertando os erros. Não ficar demorando muito, porque se ficar pensando demais aí não dá muito certo, né? Perfeito, Carol. E sobre o que tu escreveu nesse trabalho, o primeiro trabalho que tu escreveu? Qual que era o tema e como que tu definiu? O tema era acerca da liberdade de expressão, né, diante de discursos de ódio que estão disseminados nas redes sociais, né? E aí eu achei mais fácil analisar o caso do deputado Daniel Silveira, né? E eu escolhi esse tema no terceiro semestre, né? A gente estava conversando na aula de final e a professora começou a comentar sobre esse caso, né? Achei um caso interessante, só que ficou aquela curiosidade, né? Mas não procurei pesquisar. E aí, quando a gente iniciou o treinamento, né? E aí teria que escolher um tema, eu comecei a pensar sobre fake news, liberdade de expressão, tudo isso dentro do contexto das redes sociais, né? Mas se eu fosse falar sobre tudo isso, não ia conseguir, né, delimitar o tema. Aí então foi que eu fui pesquisando, aí surgiu a ideia sobre para analisar o caso do deputado Daniel Silveira, né? Então eu achei que isso seria interessante, seria mais prático, né? Analisar o caso do deputado e, enfim, que eu conseguiria delimitar melhor o problema de pesquisa, né? Perfeito. Então, tu tinha tido esse conteúdo em sala de aula e por isso que tu escreveu sobre isso? Já foi fácil de escrever? Já sabia o conteúdo? Como é que foi? Aí, no caso, eu tinha esse caso, né? Só que eu tinha que unir acerca da liberdade de expressão, né? Pesquisar sobre discurso de ódio e conseguir conectar tudo isso, né? Conectar com o caso, né? Para eu conseguir analisar. Então, foi pontos assim esparsos, né? Que eu queria falar e eu juntei tudo isso sobre a liberdade de expressão dentro desse contexto de discurso de ódio nas redes sociais e escolhi falar sobre o caso do deputado para trazer algo mais prático para a minha discussão que eu queria fazer. Perfeito. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente precisa ter na faculdade a base, tu precisa estudar na faculdade o tema para conseguir escrever? Porque pelo que tu me falou, não é que tu tenha estudado aquele tema do artigo na aula, tu teve uma ideia e aí tu foi atrás. Mas tem como a gente escrever sobre temas que talvez a gente não tenha ainda estudado? Ah, eu tô no segundo semestre e posso escrever sobre um tema que eu ainda não vi na faculdade, por exemplo? Tu acha? Com certeza. Inclusive, eu já comecei a fazer o segundo trabalho, né? E é sobre direito do trabalho. Direito do trabalho eu não estudei ainda, né? No meu curso, então, no meu período. E no começo da insegurança, porque é algo que você não conhece ainda e você pode pensar, né? O estudante, o erro do jovem, né? É pensar que não é competente, né? Não vai ter a segurança para falar, só que você vai ler sobre aquilo. E com a leitura você vai conseguir desenvolver aquela ideia, porque não vai ser algo tão geral também, né? Como a senhora sempre diz, é preciso que você delimite, né? Qual que vai ser a sua ideia, o seu tema, né? Então, vai ser algo microscópico, né? Então, por exemplo, nesse segundo trabalho, eu estou falando sobre os motoristas de aplicativo, né? E fazendo uma análise do projeto de lei que traz garantias trabalhistas, né, para esses motoristas de aplicativo. No início, eu me senti insegura, né? Só que eu falei assim, não, se eu vou estudar, se eu vou ler sobre essa perspectiva, né? Dificilmente eu vou me sentir insegura. Então, é questão de leitura, eu acredito, né? Fazer o fichamento tudo certinho, porque tem pessoas que estão falando, às vezes, sobre aquela perspectiva, mas você vai, talvez, afunilar mais ainda para conseguir trazer a sua ideia. Perfeito, Carol. Me diz uma coisa, para onde tu enviou o teu trabalho e onde que foi que ele foi aprovado? Esse primeiro. Foi no segundo colóquio internacional Brasil e França. Internacional. Fiquei muito feliz. Me conta, qual foi o sentimento de receber o e-mail da aprovação? O que que tu sentiu? Nossa, professora, eu senti assim um reconhecimento. Acho que a palavra é essa, por todo aquele esforço, investe seu tempo ali para conseguir conectar suas ideias e leitura, muita leitura, e você, enfim, vai atrás, né, de assuntos que falam sobre aquilo. Então, um sentimento assim de reconhecimento, de orgulho de mim mesma, né, por não ter desistido e também de segurança, né? De vontade de fazer mais e continuar nessa jornada, né? Porque a gente só precisa entender que é possível, né? Que você consegue. E conforme você vai caminhando, né? Vai fazendo, vai dando certo, a confiança ela também vai se construindo, né? A partir disso. Perfeito, Carol. E assim, o que que tu diria que tu sentiu que mudou em ti
a Carol do lado pessoal, a Carol do lado profissional. Antes, assim, o que que mudou da Carol antes da pesquisa, a Carol depois da pesquisa? Como é que era a Carol e o que que tu viu que tu evoluiu, que mudou? Tu pode contar essa mudança? Porque é mais do que só escrever. O que que mudou em ti? Eu acho que a gente desenvolve independência, né? Você vai procurar fora, né? Você vai andar com as suas próprias pernas, sem depender muito do que é passado na faculdade ou do que os professores estão falando. Se tem um assunto novo que você tem curiosidade de saber ou de pesquisar sobre ele, você já sabe como funciona, então você já pode ir atrás para falar sobre ele, né? Ou entender melhor. E também a segurança, né? Eu acho que a segurança também é um fator importante. Você se torna mais ativo, sabe, professora? A gente sai dessa posição de só assistir a aula, só fazer atividade, entregar, ficar nesse platô para ir atrás e ver, olhar para a nossa sociedade, né, ver o que está mudando e onde que o direito pode acompanhar essa mudança. Porque a gente fala, né, que o mercado jurídico está muito saturado, né, que tem muito advogado no Brasil, tem muita faculdade de direito, mas será que só tem pessoas que fazem o mesmo há muito tempo ou será que está faltando gente para estabelecer mudanças, né, para olhar de forma diferente para o direito, criando novos ramos na advocacia, né, conforme as mudanças do mundo e das tecnologias vão avançando. Perfeito, Carol. Fico feliz de saber e ouvir isso. Me diz uma coisa, valeu a pena no final ter passado por esses perrengues aí da escrita? No final, o sentimento qual é? Ah, com certeza, valeu sim, fico muito orgulho e talvez não precisaria de tanta ansiedade, né, que a gente às vezes fica muito afobado, né, fica muito ansioso, mas tudo com um pouquinho cada dia, né, que você vai se esforçando, vai dando certo, e um sentimento de orgulho, né, por não ter desistido, porque às vezes a gente fica desanimado, né, por não estar conseguindo escrever, desenvolver, mas aí você deixa lá o trabalho quietinho, né, vai dar uma descansada, beber um chá, beber um café, e depois você volta, né, para continuar, e aí sua cabeça já está mais leve para continuar firme. Perfeito, Carol. Me diz uma coisa, tu acha que qualquer aluno consegue fazer o que tu fez? Escrever um trabalho, adquirir a segurança, descobrir que é capaz? Tu acha que qualquer estudante consegue ou tem algum segredinho aí no meio? Eu acho que todo estudante consegue. Eu acredito que só o jovem, né, o estudante precisa definir que é isso que ele quer, né? Se ele vai se dedicar, se esforçar, escolher, né? Precisa ser algo que, enfim, você viu que isso é uma oportunidade, que vai te abrir portas, então você escolhe isso e vai se dedicando. E as coisas vão acontecendo, né? A confiança que a gente tanto quer vai se construindo a partir do momento que a gente vai fazendo, né? Que as coisas vão acontecendo. Então, é possível sim. Enfim, eu acredito que se eu tivesse iniciado, meu único arrependimento é de não ter iniciado antes, porque eu acredito que eu poderia ter aproveitado mais a faculdade, né? Mas enfim, né? Seguimos aqui em frente e vou dar o meu melhor daqui para frente também. Mas não, acho que não pode ter essa insegurança de que você está muito no início ou muito no final, né? O momento para você começar é agora, né? Você se dedicar, independente de qual período, e se você tem o conhecimento ou não de um tema que você quer falar, você consegue também. Então, sair um pouco desses medos, né, que vai ter mesmo, mas a gente tem que agir, né, apesar disso, de tudo isso, e, enfim, ir para o jogo e dar o seu melhor, porque é possível, sim. Eu consegui, foi um período que para mim foi difícil, mas eu consegui e sinto muito orgulho de mim por ter passado por tudo isso, né. Tinha dias que parecia que a gente não ia conseguir, não, mas eu falei assim, não, eu tenho como eu conseguir sim. Né, a professora, ela também dá a calma pra gente, né. O jovem aqui Uhum. fica muito afobado, fica muito ansioso, mas a senhora, né, não, jovem, fiquem calmos. E, enfim, dá tudo certo. Só precisa ter você precisa se esforçar, né, para dar certo. E escolher isso, e aí as coisas vão acontecendo, sem deixar a voz da insegurança mais baixa, né, enfim, se esforçar mais. Perfeito, Carol. E assim, se uma pessoa que vai começar hoje, um aluno do, sei lá, primeiro, segundo, qualquer semestre, chega e fala, Carol, eu também quero começar nesse mundo e eu não sei o que fazer. Qual é a primeira dica prática que tu dá para quem quer começar a escrever? Assim, ó, primeira coisa, faça isso, faça isso.
que tu diria para essa pessoa que vai pedir a tua ajuda hoje sobre o que fazer para começar? Ah, gente, vamos fazer o treinamento da professora, né? O treinamento da Prof. Fran. E porque, nossa, é tudo muito objetivo. Parece ser algo assim que é muito simples, entendeu? Qualquer pessoa de qualquer período consegue entender, né? Como que se estrutura um artigo, como que você vai desenvolver a sua escrita. Então, assim, é tudo muito objetivo, né? Você vai assistir as aulas e vai conseguir estruturar o seu artigo. E foi assim que eu fui fazendo no desafio, né? A senhora falava que era pra gente sempre estar assistindo as aulas, então eu sempre que ia começar um novo introdução ou conclusão, assistia as aulas e ia vendo como que cada coisa se encaixava, né, em cada parte do trabalho. Então, assim, e também parar, né, desse pensamento de, vou fazer mais pra frente, né, vou deixar para um momento futuro. Se eu, né, tivesse esse insight, se eu pudesse, eu faria desde o início, porque, como eu disse, eu acho que eu aproveitaria muito mais a faculdade, sabe? De olhar para além do que é passado dentro da sala de aula, né? De ver o que está acontecendo no mundo, né? E como que o direito pode, enfim, acompanhar e tudo isso. Perfeito, Carol, mas tu falou pro pessoal fazer treinamento, mas o treinamento ele tem um valor de investimento, né? É. E aí, o que que tu diria sobre isso? Porque é um valor que para muitos é considerável e vários me falam: "Ah, professor, não tenho como, não acho, não sei se vale". O que que tu diria para quem tem essa dúvida do valor do investimento em si? Bom, eu acho que é normal, né? Cada um tá numa realidade, mas cada um também sente as suas inseguranças, né? Eu também senti isso, né? Mas eu falei assim, não, eu preciso fazer isso, né? Vai ser um investimento e, dependendo de mim, eu vou fazer o meu melhor para dar certo, sabe? Então, assim, um investimento, mas é um investimento, né? Você tem que também fazer a sua parte, e aquilo vai te dar retorno, sim. Porque quando você chega, né, e tudo o conteúdo é muito claro, é muito objetivo, sem dificuldade, né, sem jargão, você também não fica mais com aquela insegurança, né? Meu Deus, eu preciso fazer isso, aquilo, ler isso, aquilo para conseguir entender. Não, tá tudo ali na sua mão para você conseguir desenvolver o seu trabalho, né? O seu artigo. E se tu não tivesse tomado a decisão de entrar no treinamento quando tu entrou, que foi na última turma, tu acha que tu teria feito o que tu fez e o que tu tá fazendo? Não, eu acho que não, professora. Eu acho que eu continuaria com essa insegurança, sabe? Não com uma perspectiva diferente, né, para esse novo mundo, porque acaba que a gente vê que é além das possibilidades que a gente pode ver. Porque, por exemplo, eu falava, né, sobre a oratória, que, enfim, isso iria me ajudar na questão da oratória, né, mas eu vejo que tem muitas possibilidades por trás da pesquisa, né. Então, assim, eu com certeza estaria no mesmo platô, né, de uma insegurança com relação à faculdade, desanimada também, porque, enfim, quando a gente fica, pelo menos eu estava muito segura, né, e com desânimo, será que o direito é para mim? E será que eu vou conseguir um emprego depois que eu sair da faculdade? Porque eu sou uma pessoa ansiosa, né, já penso, como que eu vou estar lá no 10º semestre, né, o que que eu vou estar fazendo? Mas aí a gente precisa olhar para o agora, né, o que eu estou fazendo, né, para eu conseguir chegar onde eu quero chegar depois que terminar a faculdade, né? Eu estou sendo uma estudante que só recebe o conteúdo que é passado na faculdade ou vou além disso? Ou eu estou caminhando com minhas próprias pernas, né? Eu acho que é bom a gente se fazer essa pergunta, né? Porque eu vejo assim que no curso de Direito, principalmente, né? Que é um curso muito bom, só que o mundo está mudando, né? As coisas estão mudando e como que vai ser os futuros juristas, né? Os operadores do direito? Eles precisam ter uma perspectiva além do que é passado no direito tradicional, né? Também a questão do network, né? Você conhece várias pessoas, né? Que você pode chamar para você publicar e, enfim, aquele Eu, sentimento de comunidade, né? Que tá todo mundo junto. eu ia te perguntar isso. Faz diferença ter um grupo de pessoas, porque no treinamento tem vários alunos, é uma turma que a gente tem, né? E a gente tem encontros ao vivo, tu conheceu pessoas, além da Prof. Fran. Fez diferença? Tu acha que faz diferença ter ao teu lado, ter pessoas que também querem crescer, melhorar, escrever? Falar da escrita no sábado, Carol, tu estava em aula no sábado. Como que é isso? Me conta. No sábado de manhã, muito animada. Nossa, professora, é muito, muito bom, sério. As pessoas ali, todo mundo discutindo e o pessoal falando de temas assim que eu nunca. Contrato de namoro, professora. O Ariel falou de contrato de namoro, algo assim que nunca passou pela minha cabeça, que eu nunca ouvi falar, entendeu? Então, é toda uma diversidade que tem ali de pessoas, né, de regiões, de temas,
e que, enfim, é uma rede que você cria, né, que você precisa para pedir ajuda, se for necessário, né, mas para conversar também. Gente, a minha live deu uma travada aqui, meu coração chegou a parar. Pensei, caiu o Facebook de novo, era só o que me faltava. Eu Era só também, o que me faltava. Carol, deixa eu te falar. Tu tá bem longe de mim, né? Aí em Rondônia. Nossa, eu não sei, eu fico pensando assim, olha, a internet, eu tô reclamando do Facebook, mas e se não fosse a internet? Como será que a gente ia estar? Porque provavelmente eu nunca ia te conhecer. sim, estaríamos muito limitados, na verdade, porque a internet possibilita isso, né? Conhecer pessoas de regiões diferentes, né? Contactar. E participar de eventos em outros estados e outros países, né? Sim, porque, né, esse evento que a gente participou foi online, né? E a gente apresentou, né, em modelo de vídeo já gravado, mas se não fosse isso, né, dificilmente a gente conseguiria pôr o nosso trabalho, né? Travou, né? Eu tô te ouvindo, mas deu uma travadinha aqui. Tá me ouvindo? Ai, ai, gente, olha, a internet, por favor, não nos deixe só, né? Não nos abandone. Eu não sei se quem travou fui eu ou se foi a Carol. Vamos ver. Voltou? Ai, Glória. Voltou, Carol. Uma última pergunta que eu vou te fazer. Carol, a turma que tu entrou foi a turma de junho e julho, né? Então, em pouco tempo, tu teve muito resultado. Dá para alguém que entra agora conquistar resultados até dezembro? De escrever, de publicar, enfim. Tu acha que dá tempo de fazer alguma coisa em 2021 ainda? Com certeza, minha gente. Não vamos pensar só no Natal, não, porque a gente está em outubro. Mas dá sim, professora. E se a pessoa que o estudante, né, está inseguro, eu aconselho a agir, né, apesar dessa insegurança, porque dá mesmo, é normal. E eu acredito que é melhor a gente, enfim, em qualquer momento, você está no início já ou no final da faculdade, se dedicar, né, porque dá tempo, né? Na verdade, tem muito tempo ainda, tem muito evento que hoje está aberto para submeter artigo, com planejamento, organização, com um cronograma que vai te ajudar, e com a Profan que vai segurar na sua mão nessa caminhada. É possível sim, e quando a gente passa por tudo isso, a gente vê, a gente sente o orgulho, né, de não ter desistido, e uma vontade de fazer mais, né, e continuar nessa jornada, porque é algo que vai contribuir para a sua carreira, vai ser um investimento, e não vai se arrepender de, eu acredito assim, eu tenho muita fé nisso, e eu não vou me arrepender de chegar no final da faculdade e ter continuado nessa jornada, né, porque independente de qual área eu for escolher, né, seja advocacia ou algo que eu quero muito também é continuar nessa questão na carreira acadêmica, né, mas fora isso, a advocacia, o concurso público, né, vai contribuir para a sua carreira, né? E às vezes você pode estar indeciso com relação à sua área que você vai seguir, e com a pesquisa talvez você pode estudar mais aprofundado, né, sobre uma área, e você já pode sair com mais segurança para falar depois da faculdade, né? Eu também acredito muito nisso. E a partir da pesquisa você pode olhar sobre uma perspectiva diferente de uma área que você pode seguir futuramente. Perfeito, Carol. Eu já tinha encerrado, mas vou perguntar outra coisa. Tu consegue ver hoje todas as oportunidades que a gente tem, tipo, de publicar mesmo, de evento, de revista? Tu mudou tua perspectiva? Tu sabia que isso existia antes, esse mundo? Eu achava que algo assim, que não era algo que tinha tanto, sabe? Eu achava que tinha, né, congresso, mas é algo que com o treinamento, né, eu vi que é algo muito mais acessível, que você tem um mundo que são várias divisões, né, no direito que você pode conseguir submeter. Então, assim, é um mundo muito rico, né? São várias possibilidades, tanto de revista quanto de eventos, para você conseguir submeter o seu trabalho, né? Seja artigo ou resumo expandido. Perfeito, Carol. A gente encerra aqui, te agradeço muito. Eu fiz várias perguntas, você saiu super bem. Quero te agradecer pelo tempo, te agradecer pela confiança, porque eu sei também que é um passo, né? Eu vou entrar para esse mundo, vou confiar nessa professora, vou lá investir meu dinheirinho nela também, no treinamento, em mim. Então eu sei que é uma confiança que tem que ter e eu te agradeço por ter tido e por ter feito, ter dado essa oportunidade, porque a verdade é que eu vejo que o mundo deveria conhecer e deveria fazer e deveria, sabe, enfim, aproveitar. Sim, com certeza, professora, porque são muitos benefícios. Eu vejo, assim, network, pessoas novas para você conhecer, para contactar, e a sua escrita melhora. E, além de tudo isso, também você vê que
você vai notando que você precisa melhorar em algumas áreas. Por exemplo, eu acredito que preciso, né, melhorar no português para conseguir escrever melhor, né? Então, áreas que você vai reajustando com o tempo, mas você não vai parando por conta disso para chegar ao momento ideal. Porque não vai ter momento ideal, né? Que você vai estar mais preparado, mais seguro. Você tem que começar desde já para conseguir construir essa segurança, né? Perfeito, Carol. Eu que Muito agradeço, obrigada. professora. Muito obrigada pelo nosso momento. A gente ainda vai se conversar muito, que a gente tem uns trabalhos aí para resolver. Mas quero te deixar então um beijo e agradecer o pessoal que nos acompanhou aqui durante toda essa nossa live. Eu brinco, né, Carol? Brinco não, fala a verdade. Quando a gente vê os outros falando, é tão legal, mas por que que a gente não pode viver, né? Olha, tu tá aqui hoje dando teu depoimento. Sim, e eu vi as meninas falando, né, no terceiro semestre, e aquilo me motivou bastante, né? E por isso que eu acho importante estar aqui falando com a senhora e conversando sobre isso, né? Porque você se identifica, né, com a situação das pessoas, com a mesma insegurança, e aí você cria aquela coragem para ir, se arriscar e certeza que vai dar tudo certo. Pode confiar, minha Perfeito. gente. Obrigada, Carol. Vou encerrar aqui. Um beijo para ti. Um beijo para todo Tchau, mundo. professora. Até mais. Obrigada, Até viu? a Tchau, pessoal. próxima.